Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil. Tá? E eu estou na esteira aqui de percorrer alguns trechos, tá, de livros do Chesterton, certo? E eu quero começar com vocês falando de uma coisa que ele começa a perguntar, a se colocar aqui, desde as primeiras páginas do que eu vi na América, que é a questão, né, dessa unidade, mais ou menos, religiosa, certo, dos Estados Unidos, tá? Unidade, que no fundo não é propriamente uma unidade, tá? Mas essa questão do cristianismo originário dos Estados Unidos e assim por diante, tá? Muitos de vocês já conhecem o que acaba acontecendo durante o século XVI, durante os conflitos de religião na Europa fora. Também a Inglaterra tem o seu processo, né? Nós temos o Henrique VIII que, né, efetua um cisma, ou seja, só se separa, não muda o credo, né, não muda a fé, se separa da Igreja Católica. Então, o anglicanismo, nesse momento, acredita em tudo que acredita a Igreja Católica, salvo, né, o poder, né, de mandar, de ordenar, de ser a unidade mesmo, não simplesmente um representante de honra, alguma coisa, não. O Papa manda mesmo na igreja, em qualquer lugar do mundo. Isso aí discorda, separa-se, mas eles acreditam ainda na mesma coisa. Morre Henrique VIII, seu filho Eduardo VI, que é criado como protestante, assim por diante. Já através dele, né, os representantes dele acabam especialmente levados à frente pelo bispo Thomas Cranmer, certo? Eles vão lá implementando, principalmente o livro comum de orações e assim por diante, tá? Vai implementando vários elementos que, em alguma parte, quase que explicitamente é a doutrina protestante, ou é a doutrina protestante. Então, as partes vai, né, sabendo que o senso das pessoas vão sentir muito o baque disso acontecendo, então em outras partes eles simplesmente vão lá e, né, enfraquecem um pouco as palavras, deixam elas dúbias, assim por diante. Tá? Aí Eduardo VI morre, né? E vem então Mary I, filha do Henrique VIII com a primeira esposa, que é uma espanhola, católica, filha dos reis católicos, né? Isabel e Fernando e tudo mais, Catarina de Aragão. E Catarina, então, tem essa primeira filha junto, e a única junto com o rei Henrique VIII, a Mary, e cria ela, claro, como catolicaça. E como católica, ela vai restaurar o catolicismo. Entre outras coisas, implementa a lei inglesa relacionada aos hereges, e agora tem um estabelecimento claro de uma heresia do ponto de vista católico, né, ou ainda do ponto de vista da rainha, certo? Que são todos aqueles que não professam a fé católica. E aí eu tenho vários protestantes sendo, né, perseguidos, então, né, presos, alguns acabam também passando pelo auto de fé, são queimados vivos e assim por diante, tá? Lembrando, né, Rodrigo, perseguição às bruxas, não, gente, bruxaria nos domínios, né, do rei inglês não era considerado heresia. Essa interpretação, né, de bruxaria como heresia é uma interpretação especialmente continental, tá? Então, isso. Então, as bruxas eram, via de regra, enforcadas, não queimadas, tá? Então, é isso, tá? Os Salem Trials lá, os julgamentos de Salem, lá das bruxas de Salem, foi enforcamento, né, a maneira como aquelas pessoas foram vitimadas, certo? Então, muito bem, temos isso. E por que eu digo isso? Porque este bispo, Thomas Cranmer, vai ser queimado vivo durante o reinado da Rainha Mary, tá? Rodrigo, Blood Mary, Mary a Sanguinária, muito pior do que qualquer outro rei Tudor. Gente, não, na minha opinião, não. Não é que a gente vai dizer nem que Henrique VIII, nem que Elizabeth I foram flor que se cheirasse com pouca venta, como a gente diz no Rio Grande do Sul. Mas, né, os Tudor são uma dinastia complexa nas suas medidas, nas suas ações. Tá? Morre, então, Mary I. Então, vem a Elizabeth, né, a Elizabeth I, também conhecida numa historiografia inglesa, né, específica, sei lá, de um determinado estilo, chamado de Agloriana. Né? E ela claramente decide fazer aquilo que foi chamado, né, o ato de uniformidade, que é onde ela vai consolidar liturgia,
pertença doutrina da igreja, né, estabelecida da Inglaterra, né, conhecida também como igreja anglicana, certo? E aí, pessoal, sobra para todo mundo. Não é só católico que vai ser perseguido. Luterano, calvinista, certo? E quem não foi perseguido também, muitas vezes acabou caindo, né, na compreensão de que não era tão bem-vindo ali naquele lugar, tá? E boa parte dessas pessoas procurando um local com uma liberdade de expressão religiosa, certo? Vão encontrar esse lugar nos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos, nós temos uma série de grupos muito tradicionais do ponto de vista cristão, tá? Católicos e depois protestantes históricos, mas começam a surgir seitas específicas, tá? Seitas específicas que surgem nos Estados Unidos. Uma muito conhecida por vocês, por exemplo, é os Mormons, né? Temos os Adventistas, duas das mais conhecidas. Adventistas ainda mais conhecida que os Mormons, tá? Que é baseado, uma, né, na hermenêutica feita, certo, por uma profetisa, Ellen White, e o outro, né, de uma visita de anjos e assim por diante, né, que é o Smith, não me lembro se é Joseph Smith, mas é esse rapaz que diz que foi visitado por anjos, né, por um anjo específico, se não me engano, e que haveria, né, toda uma outra narrativa, né, paralela à narrativa bíblica, né, que seria relacionada ao povo de Israel nas Américas. Tá aí, tá? Eu não vou fazer nenhum juízo acerca disso, acho que muitos de vocês sabem que eu sou católico, então é evidente que eu tenho a minha visão discordante, né, dessas proposições, tá? De toda forma, isso é só para comentar que nos Estados Unidos surgiu uma série de outras vertentes inspiradas no cristianismo ou então cristãs propriamente, tá? E é claro, tem outras formas também aí de comunidade protestante que estão mais ou menos fundamentadas na premissa calvinista, outros, né, mais próximos do luteranismo. A comunidade luterana realmente também se estabeleceu de maneira propriamente, tá? E por que eu estou chamando a atenção para todas essas coisas? É Chesterton que vai lá, né, observar essa América, certo? É um homem, tá, que, sobretudo, vai levar à frente um ministério de serviço da verdade, e quanto mais, né, o cristianismo tem papel na sua vida, mais essa verdade cristã, mais a defesa da igreja, mais a defesa do ponto de vista cristão. E esse ponto de vista cristão é um ponto de vista, a princípio, de uma determinada vertente do anglicanismo, que nós chamaríamos de anglo-catolicismo, tá? E depois disso, isso vai arrumar até propriamente a uma conversão formal. Essa conversão interiormente já havia acontecido, mas formalmente Chesterton entra, né, na Igreja Católica em 1922, tá? Então, esse cara tá aí. E o Chesterton se empenha com tanto denodo, com tanta vontade, né, bota tanta alma, bota tanto dele, é tão sincero isso, é tão... que isso é percebido por não só por quem é muito próximo dele assim por diante, mas chega também ao Papa. Quando Chesterton morre, tá? Acho que era Pio XI ainda, né? Aí Pio XII vai ser a partir de 39, se não me engano. Tá? Ele recebe um telegrama, a família de Chesterton, ele não, já falecido, mas a família dele recebe telegrama, especialmente a Frances, né? A família de Chesterton era, em termos nucleares, essencialmente, ele, a Frances e a, se eu não me engano o nome da menina é Dorothy, menina não, já é uma moça, já é uma mulher, mas que é a secretária dele, que acaba meio que se tornando a filha adotiva deles, tá? O Papa envia, ou alguém envia em nome do Papa, as condolências afirmando Chesterton como um defensor da fé, tá? Esse título de defensor da fé é uma coisa bastante problemática, porque quem lê sobre o Henrique VIII, esse contexto, ou especialmente, uma recomendação que eu dou para vocês aqui muito tranquilamente, é a biografia, tá, do Thomas More, escrita pelo Vasquez de Prada, que agora foi editada no Brasil, se eu não me engano, pelo pessoal da... eu não vou me lembrar qual é a editora, ela tem umas biografias, Pilares, se eu não me engano, é a coleção Pilares. Eu estou na dúvida se é Cultura de Livros ou Quadrante, eu acho que é a Cultura de Livros, tá?
Então, mais pilares. Ali tem outras biografias, mas tem uma biografia que é a do Thomas More, escrita pelo Vasquez de Prada. Quem não conhece também é o biógrafo, né, do santo fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá, tá? O grande biógrafo dele. E nessa biografia, eu lendo essa biografia, tem uma hora, né, que o Vasquez de Prada, ele deixa muito claro, mais ou menos, que é o clima em que Henrique VIII ganha esse título de defensor da fé, que é como o Papa Pio XI vai tratar Chesterton falecido, tá? Ah, tem o mesmo peso que tinha, né, do Henrique VIII e tudo mais? Eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. Eu acredito que é uma expressão que o Papa usa ali e tudo mais. Não dá para dizer que, sei lá, é o mesmo peso. Qual o contexto em que essa expressão surgiu? Esse título surgiu, se eu não me engano, dado a Henrique VIII pelo Papa Leão X, né? Isso surgiu porque o rei Henrique VIII vai responder, né, a um escrito contrário à Igreja Católica, atacando a Igreja Católica, né, de Lutero, e vai então o rei Henrique VIII escrever um livro. Né? A gente tem uma sequência assim, não é só na Inglaterra, outros lugares também tiveram, esses reis meio metidos a teólogos e tudo mais. Um outro cara que viria depois, né, do Henrique VIII, depois de várias pessoas, né? Depois de Henrique VIII, depois de Eduardo VI, depois de Mary, depois de Elizabeth viria o, né, James I, certo? O rei Tiago I, tá? O rei James I era o sexto da Escócia. O rei James foi criado por alguns dos maiores teólogos do calvinismo, tá? Então ele tinha um bom preparo teológico. Ele vai escrever algumas coisas de teologia também, vai entrar em polêmicas com ninguém mais, ninguém menos do que Soares, né, o grande tomista de Salamanca, certo? Vai entrar em questões relacionadas, por exemplo, com a bruxaria, ele vai ter um pequeno tratado, um não tão pequeno, eu não sei qual é o tamanho dele, mas que é sobre essa questão da bruxaria, se não me engano o nome é Demonology. Então, os caras assim. E o Henrique VIII vai escrever um livro, né, em defesa dos Sete Sacramentos, né? E aí, enaltecendo o Papa de uma maneira muito, né, eloquente. Thomas More, inclusive, vai dizer, olha, majestade, pega um pouco leve. O Papa também é um príncipe temporal, ele não é só o chefe da religião. Daqui a pouco, o senhor e ele precisam, vossa majestade e ele precisam, né, entrar em querelas que são de matéria meramente temporal, não são de matéria sagrada. Então, não se é obrigado a concordar com o Papa em matéria meramente temporal de economia ou de política, desse tipo de coisa. O Papa é infalível, né, em matéria de fé e moral, né, na visão dos católicos. Os católicos estão comprometidos com essa visão. Né, fé e moral, isso aí sim, tem que obedecer o Papa falou uma coisa, é assim, não é assado, em termos de certo e errado, e assim por diante, tá? E ele só pega um pouco mais leve, na majestade, porque daqui a pouco o senhor entra aí numa briga com o Papa, e aí quando vê, fica chato, o senhor tá aqui quase que, né, o que nós chamaríamos vulgarmente quase, né, como um puxa-saco, né, tá parecendo uma coisa meio, querendo agradar o Papa. E parece que tem efeito, porque esse trecho, existe um diplomata na corte do Henrique VIII, ou mesmo na corte papal, não me recordo muito bem, mas esse diplomata, ele meio que expressa qual é a compreensão que os príncipes e demais estadistas da Europa tiveram em relação a essa atitude do Papa. A impressão que dá, e isso tem que ser lembrado, essa é uma época em que a igreja está enfrentando também vários problemas em relação aos avanços dos muçulmanos daquele tempo, Europa dentro. Então, a Batalha de Lepanto está tão distante desse contexto, né, que nós estamos comentando aqui, certo? E a igreja está querendo encarecidamente que os príncipes da Europa parem de brigar entre si. Então sempre estava tendo uma querela entre França, Espanha, a Inglaterra tentava tirar, né, algum proveito disso também. E vão lá, assim como os papas disseram quando começaram as cruzadas, vão lá combater os muçulmanos que estão atacando as cidades cristãs e assim por diante. Tá? Então a gente tem esse cenário. E talvez querendo, achando bacana, pô, finalmente, né, alguém se mexeu aí pra então nos ajudar. Vamos, né? Pô, apoiar esse Henrique VIII é legal. O Henrique VIII escreveu
um texto bacana aí, falando bem dos sacramentos, aquelas coisas todas. Então, pô, vamos mostrar que é isso que a gente quer reis que se comprometem em defender a fé, certo? Defender a fé por palavras, por atos, por escritos, com tropas, com todas as medidas. Então a impressão que dá é que isso, né? É uma ideia de enaltecer, buscando, né, premiar uma pessoa que parecia que estava, né, preocupada com as questões da igreja, né? Então vai dar esse título de defensor da fé, e esse diplomata disse, olha, defensor da fé, das duas uma, o defensor da fé é todo príncipe cristão tem que ser defensor da fé, ou então o Papa está querendo dizer que Henrique VIII é mais defensor da fé do que os outros, certo? E assim por diante. Então eu acredito assim, na verdade, esse título de Chesterton, ele é um título distinto. Eu não tenho como chamar o Chesterton de defensor da fé do mesmo jeito que eu chamaria um Henrique VIII, porque o que Chesterton entregou, né, à igreja e que Chesterton entregou ao mundo e poderia entregar é diferente, né? No fundo, aquilo ali provavelmente era uma iniciativa do Papa procurando comprometer o rei da Inglaterra ainda mais. Cara, que legal, você escreveu aí um tratado sobre os 7 sacramentos, maravilhoso. Mas continua esse teu caminho de defender a fé. E olha, eu tenho vários intelectuais da Europa fora que podem escrever um escrito contra Lutero. Agora, tropas armadas, exércitos aí, né, para marchar e para navegar contra os muçulmanos e outros inimigos da cristandade, isso aí já não é tão fácil. Então, muito provavelmente estavam essas coisas no horizonte do Papa, quando, né, pô, esse cara parece estar empolgadão aí com a coisa de defender a religião, defender tudo mais, então vamos incentivar esse processo. Então eu penso que esse título de defensor da fé para Henrique VIII estava em outro campo. Agora, quando eu tenho o Papa Pio XI chamando a Chesterton de defensor da fé, eu acredito que é algo muito menos, vou chamar assim, fiado. O que eu quero dizer com fiado? Fiado vocês entendem, né? É aquele crédito popular nas mercearias e pequenos comércios dos nossos bairros, né? O caderno famoso, né? O pessoal pega lá, pegou uma bala, peguei um chocolate, eu fui lá na venda do seu fulano, peguei um choquito lá, o seu fulano, bota na cadeira do pai, né? Aí, pegou, colocou aqui, ó, R$2,50 choquito, beleza, né? Aí chegava lá no final do ano, esse pai de família, final do mês, pai de família ia lá e pagava o caderno, pagava a conta do mês, né? Mais ou menos como a gente paga hoje no nosso cartão de crédito. O brabo é que, infelizmente, as pessoas nem sempre são tão honestas como prometem. Tem gente que acabou fiada, começou a ficar muito popular uma época, né? As frasezinhas, fiado é que nem barba, se não cortar cresce, assim por diante, tá? Então assim, mas parece que ali tava uma coisa meio fiada, né? Ó, beleza, né? Legal. Escreveu um negócio muito bacana, mas parece que a igreja entendeu que ali estava uma manifestação de intenção, que Henrique VIII iria mais longe nesse processo de defender a cristandade, parecendo, quem sabe, um novo rei cruzado, mas na verdade foi muito pelo contrário, né? Mas Chesterton nesse caso não. Chesterton parece que existe um reconhecimento, e por isso que eu acho que talvez a gente possa pensar nesse título de Chesterton como defensor da fé, talvez até de uma maneira mais popular, a gente poderia popularizar com mais vontade esse título. Por quê? Porque Chesterton é o reconhecimento por parte do soberano pontífice, certo? E aquilo, Rodrigo, mas será que isso... Cara, é defensor da fé, ponto, não tem muito negócio não, certo? É um cara que o Papa reconheceu que gastou a vida defendendo essa doutrina, certo? Por vários meios. E é verdade, isso que nós falávamos, né, dessa Chestertonland, dessa Chestertonlândia aí, desse país de Chesterton, a gente percebe em grande parte isso, quando a gente fala de uma visão integral de Chesterton, né? Chesterton defendeu a verdade sob todos os aspectos, né? E ele defendeu ela artisticamente, defendeu ela filosoficamente, defendeu ela teologicamente. E ele defendeu também com o testemunho da sua vida, tá? Rodrigo, Chesterton tem de ser canonizado? Não sei, existem também coisas que precisam ser investigadas, averiguadas e tudo mais. Mas que certamente é um homem que deu um belo testemunho, né, de busca denodada da verdade, né, de compromisso e sacrifício pela verdade. Né, a verdade integral, não só a verdade de um aspecto da vida, mas toda ela, né, a partir, né, de alguma forma, a partir do cristianismo e concluindo com o cristianismo. Certo? Quando vocês pegam ortodoxia, vocês percebem isso. Né, o cristianismo e a maneira do cristianismo conceber o conhecimento de Deus na fé é a coluna dorsal, né, do trabalho de Chesterton ali,
tá bem? Então nós temos isso. E esse cara, né, vai à América conhecer e olhar para essa conjuntura religiosa tão diferente da dele e do seu país. Tá? Só isso já valeria a leitura desse livro. Procurar ver o que Chesterton percebe do que se fez desse novo projeto de civilização, que não a deixou de abarcar também um novo projeto de cristianismo, certo? E de cosmovisão, né, do mundo cristão, tá bem? Então isso, Chesterton, defensor da fé, né, um reconhecimento importantíssimo, e eu acredito que é isso. Eu acho que ele realmente pode ser conhecido assim, como um defensor da fé, porque de fato, né, foi o que ele fez, e alguns relatos dizem que foi o que ele fez praticamente até o último dia de vida. Eu vou ficando por aqui, agradeço a todos que estiveram conosco até agora, não deixe de clicar ali e dar o seu like nesse vídeo, compartilhar com quem você sabe que gosta, assim também como comentar, se inscrever no canal e clicar no sininho para ser notificado sobre os novos vídeos, sobre as novidades aqui do canal da Sociedade Chesterton Brasil. Até a próxima. Tchau, tchau.